que há um mês e pouco eu tive a oportunidade de entrevistar no meu perfil do Instagram a maior pesquisadora do mundo sobre menopausa. Ela é a professora Lisa Moscone. Ela é escritora dos maiores best-sellers, o The Menopause Brain, o XX Brain e Food Brain. Ela é italiana, mas é radicada nos Estados Unidos. Ela é a coordenadora do Women's Brain Initiative. Então, é a maior pesquisadora que mais publica sobre cérebro da mulher da menopausa. Essa live está até no meu canal do YouTube. Eu fiz em inglês, mas eu coloquei depois as traduções com ela. Vamos botar o link aqui. É incrível, vale a pena. Essa mulher é uma das maiores palestras do TED Talks falando sobre isso. Ela é um fenômeno e ela lançou um livro no Brasil, O Cérebro e a Menopausa, e eu fui ajudá-la a divulgar esse livro aqui no Brasil. Que legal. E ela traz, foi uma honra imensa, e ela trouxe um conceito que a ginecologia não tinha, que a menopausa ela é uma condição mais cerebral do que a ovariana. E isso me pegou demais. Quando ela me disse ao vivo, eu disse... eu nunca tinha ouvido falar nisso. Até eu assisti o TED Talks dela há 4 anos, quando ela lançou, foi um grande fenômeno. E eu fui ginecologista, estudei aqui em São Paulo, fiz residência médica aqui, especialização aqui, mestrado aqui, comecei a fazer um monte de curso aqui e fora do Brasil sobre menopausa e nunca tinha ouvido falar que a menopausa é uma condição cerebral. E aí a gente começa a ver as mulheres, os principais sinais e sintomas. Você que está aí assistindo e que está na menopausa, com certeza vai se identificar. Começam os calorões, começam os despertares noturnos, começam oscilações de humor, parece que está numa montanha-russa o tempo inteiro, e começa a ter alterações de memória e de cognição e de processamento, aquela névoa mental. E aí ela veio com esse grande statement, essa grande afirmação, fruto dos trabalhos dela, que quando começa a ter uma deficiência da produção de estrogênio pelo ovário, o cérebro, nesse sistema de regulação neuroendócrino, começa a perceber. E ela estudou áreas específicas do cérebro que respondem às deficiências de estrogênio do ovário. Então, o ovário começa a não produzir estrogênio numa região chamada hipotálamo. Essa região do hipotálamo é a região que, na deficiência de estrogênio, não regula a temperatura do corpo da mulher. E aí vem os calorões. Nossa. Então, o fogacho que é o que eu tive da menopausa. Minha lembrança da menopausa é essa. Talvez é uma das mais impactantes, né? Que atrapalha muito a qualidade de vida. Você porque como jornalista, eu fazia programa ao vivo, eu estava entrevistando uma pessoa, de repente subia aquele calor. E você fica achando que todo mundo vai perceber. Exato. Essa é a grande questão. Você está ao vivo, fazendo televisão. E você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E é um calor junto com um mal-estar, com aceleração cardíaca. Assim, e depois passa. Isso, passa fugaz, rápido. mas incomoda. Então, mas incomoda muito. Na hora que vem, que baixa o calor... Então, deficiência de estrogênio, porque o ovário parou de funcionar. Eu não tive essa deficiência, essa névoa. E aí começa, né? Acho que pela produtividade excessiva, né, mental sua, talvez não tenha sido comprometido. Não comprometeu, E aí você tem deficiência de estrogênio na região do tronco cerebral, que é quem controla o sono e a vigília. Então, as mulheres dizem muito, doutor André, parece que tem um botão. 3 horas da manhã, liga um botão e eu desperto absolutamente do nada. Isso é uma das queixas que mais impacta, porque a privação de sono faz com que no outro dia não ocorra produção hormonal, ela acorda fadigada, cansada, não consegue produzir. E ela mapeou isso através de PET scan. Viu-se também que a deficiência de estrogênio em outra região cerebral chamada amígdala, que é responsável pelo controle emocional, dá esse efeito roller coaster, montanha-russa. Estou ótimo, estou péssimo, estou no fundo do poço, estou incrível. Ao mesmo dia, é tanto que o diagnóstico de bipolaridade nas mulheres da menopausa, ele só deve ser feito, isso é extremamente importante, depois que os níveis hormonais estejam adequados, porque existe um impacto tão grande no processamento e no funcionamento cerebral que a mulher pode achar que tem tripla, quádrupla personalidade e isso pode não ser bipolaridade, ser apenas uma paciente hormonal. Bipolar que entra na menopausa, isso já é um ponto de atenção ainda maior, tem que aumentar a dose, tem que testar outros protocolos. Isso é extremamente importante, Duda, porque as mulheres que têm alguma condição neurológica, psiquiátrica, elas tendem a sofrer um impacto muito maior com o declínio hormonal. E isso é visto não só na menopausa, por exemplo, no pós-parto. Porque o pós-parto é como se fosse uma menopausa transitória. Por quê? O puerpério. Tanto que o blues puerperal, depressão puerperal. O que é que acontece? Existem 4 tipos de hormônio. Até talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, mas existem 4 tipos de hormônios que são produzidos
em momentos diferentes ao longo da vida da mulher e em órgãos diferentes. Então, existe a estrona, que é um hormônio, um tipo de estrogênio produzido predominantemente na gordura. Esse é o que mais está associado com risco para câncer de mama, naturalmente. Então, a própria obesidade é um fator de risco para câncer de mama. A gente depois pode falar disso. Quem tem mais gordura corporal tende a aumentar. Tem um risco aumentado. Hoje é um dos principais fatores de risco evitável para câncer de mama e outros cânceres a obesidade, porque a gordura produz estrogênio. O segundo é o estradiol, que é predominantemente produzido no ovário da mulher, esse é que para com a menopausa. Existe o estriol, que é o mais produzido pela placenta durante a gestação. Existe o estetrol, que é um que é produzido pelo fígado do feto na barriga da mãe ainda. Então, existem esses 4 tipos de hormônio. O fígado do feto? O fígado do feto produz estrogênio e na vida intraútero. Da mãe. Exato. É tanto que esse é um hormônio que hoje tem saído novas pílulas anticoncepcionais usando esse hormônio, porque ele é menos maléfico. Depois a gente pode falar sobre estruturas de hormônios e benefício e malefício. Então, durante a gravidez, existe uma produção muito grande de estradiol e de estriol. Então, no geral, se você dosar um hormônio da mulher, o estradiol vai estar em torno de 100, 150 ao longo do ciclo. Na gravidez é para 500, 1.000, 1.200. E na hora que a placenta é clampeada, o cordão umbilical é cortado, a mulher sai de 1.800 para 2. Então, é como se ela tivesse aplicado em uma bitcoins que não existia. Ela era milionária hormonalmente e ficou pobre no dia seguinte. Então, essa queda muito rápida de estrogênio dá uma alteração cerebral semelhante ao que acontece na menopausa. É tanto que a menopausa cirúrgica, aquela onde a mulher tira os ovários cirurgicamente, causa um impacto clínico nela muito maior do ponto de vista cerebral e do ponto de vista de sintomas do que uma menopausa que foi ocorrendo pelo envelhecimento do ovário. Então, são pontos de atenção. Grandes momentos de oscilação hormonal, como a entrada na puberdade da adolescente, o pós-parto e a menopausa, são momentos que as doenças psiquiátricas elas tendem a aflorar em quem tem genética para isso. Uma analogia que eu gosto muito para explicar isso para quem está assistindo, quando a gente nasce com uma alteração genética, é como se você nascesse com uma arma que está com todas as balas, mas quem puxa o gatilho é a epigenética. Então, o seu estilo de vida, as suas escolhas, seja alimentares, a forma como você decide levar a sua vida pode puxar o gatilho da sua genética e essa doença se expressar ou ela permanecer silenciada. Assim como um revólver dentro de uma prateleira não vai fazer mal para ninguém, mas nas mãos erradas, alguém puxando o gatilho, ele pode ser realmente uma sentença. Então, genética não é sentença de condenação. Mas isso é muito bom. É um risco. Isso, por exemplo, até aproveitando, quando a gente fala sobre o teste genético para câncer de mama, muitas mulheres têm, porque o medo da terapia hormonal e o câncer de mama é um dos principais fatores que levaram à cancerofobia que aconteceu nessas 2 últimas décadas. A gente sabe que, por exemplo, o Brasil, apesar de ter 30 milhões de mulheres entre climatério e menopausa, a quantidade, o percentual de mulheres que fazem terapia hormonal no Brasil, segundo o último trabalho da Unicamp de 2022, é 22,3%. É muito pouca, gente. Pouco. É muito pouco. Que tem indicação, não tem contraindicação e não faz. Por medo? Um dos grandes motivos foi o medo, que foi criado pelo grande trabalho WHI, que foi um trabalho global, um estudo multicêntrico, que fez uma associação entre risco relativo de câncer de mama e terapia hormonal, que naquela época era estrógeno de égua. Então, era xixi de égua prenha dada para a mulher na forma de comprimido. E até, assim, eu até brinco, né? Quem parou de estudar em 2002 continuou dizendo que o hormônio feminino dá câncer na reposição hormonal. Mas até a mesma equipe que fez esse trabalho fez um follow-up de 20 anos e lançou em 2022, mostrando que o risco relativo é muito pequeno de acontecer câncer de mama na terapia hormonal, mesmo com o hormônio de égua é muito pequeno. E com os outros tipos de hormônio, ele é quase desprezível. E agora os hormônios que a gente tem, que a gente vai falar na entrevista, são muito mais naturais, né? Sim, a chance de você ter uma ligação no receptor diferente, ela é bem menor. O surpreendente é que quando você vai fazer os seus exames, você descobre na terceira idade que o seu ovário virou primeiro um carocinho de feijão, depois ele nem aparece mais, né? Ele naturalmente, ao longo da vida, ele é do tamanho mais ou menos de uma castanha do Pará.
O volume ovariano é bem pequenininho, mais ou menos o tamanho da ponta da falange do seu dedo. É o tamanho de um ovário normal. Na menopausa ele fica tão fininho, parecendo uma fita. Então, assim... Às vezes ele não aparece. Às vezes no exame de ultrassom ele não aparece. Quando você vai operar mulheres na menopausa, é só uma fitinha branca ali em cima. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.